você que nos acompanha no Rádio TV News Conversas Atuais. Hoje nós vamos falar sobre a carreira do profissional nutricionista. Eu sou Everton Marques e conosco o nutricionista também, egresso da Unifenas, Caio Cândido. Seja bem-vindo, Caio. Olá, Everton. Obrigado. Olá, Marco. Obrigado. E também Marco Antônio Basso, controlador de operações da TV Alfenas, que vai fazer parte deste nosso bate-papo. Caio, um prazer recebê-lo aqui. Vamos conhecer um pouco da sua história, vamos aprender. Vamos lá, Everton. E para você também que nos acompanha no Rádio TV News, lembrando que estamos também no Pode Falar Desvendando o Mundo Profissional, que é o podcast da Unifenas. E o Caio, obviamente, é Caio Cândido, egresso do curso de nutrição da Unifenas, formado no segundo semestre de 2021. Ele é especialista em saúde da mulher, nutrição clínica e esportiva, metabolismo e saúde hormonal, bem como em exames laboratoriais aplicados à nutrição. Correto, Caio? O Caio também, em suas redes sociais, é apenas uma das redes sociais. Olha só, são apenas pouco mais de 3 anos ou menos ainda, ele já tem 6 mil seguidores em uma das suas redes sociais. E ele afirma que seus valores são conexão, empatia, individualidade e transformação. E é criador do método Vita, correto? Vita. Método Vita. E é integrante do NSF, a maior escola de empreendedorismo de nutrição e fitness do Brasil. Caio, em tão pouco tempo de carreira profissional formado pela Unifenas, a que se deve todo esse seu currículo? Eu digo que é colocar a cara para bater, né? Quando falamos aí da nutrição, eu escolhi a Unifenas justamente por ser a base, né? Vi na instituição, vi na escola, né, na faculdade, uma base muito sólida para trazer conhecimentos. E quando a gente fala desse currículo, né, breve currículo e tudo mais, um dos pontos que mais me chama a atenção é o poder que a nutrição tem de transformar as vidas das pessoas. Principalmente meu público, mais 90% aí é feminino, né? Hoje a gente sabe que o mundo está sendo dominado pelas mulheres. E cada vez mais quem não quer ter saúde, quem não quer buscar a melhoria, acordar melhor, ter mais disposição. Nesse mundo que a gente vive conectado aí, atenção, foco, precisa ter muita assertividade, né? Precisa ser muito cirúrgico no que a gente faz no dia a dia. E a nutrição é a única coisa que é possível você dominar para ter acurácia em todas as outras. Ser assertivo, interessante essa sua fala. Pois não, Marco, eu percebi que o Marco queria perguntar alguma coisa. Quando você formou pela Unifenas, você já tinha um foco, você já tinha em mente alguma coisa, você já almejava alguma coisa, já tinha algum plano à vista? Conte para nós dos seus maiores desafios pós-formação. Cara, isso é engraçado, porque eu sempre fui da área de UAN, a gente fala UAN na nutrição, que é o quê? Que é cuidar da alimentação, restaurantes e por aí vai. Eu também de formação já trabalhei como padaria, né, tudo mais, e eu vinha trabalhando nesse ramo. Só que nesse desenvolver, né, no lapidar dos conhecimentos total aí dentro da nutrição em si, eu vi que a área da saúde, principalmente focado no metabolismo, na saúde hormonal, no cuidado metabólico, estava com uma lacuna muito grande. E aí eu peguei, me desvinculei e fui para esse lado. E justamente nesse ponto aconteceu o quê? A pandemia, né? O Covid. E aí onde a gente percebeu o quê? Quem se alimentava, quem fazia atividade física, quem tinha uma boa gestão do tempo, porque eu falo que é uma gestão do tempo. Quando você fala de nutrição, de alimentação, a gente tem que ter uma boa gestão do tempo. Organização, acordar, horário para dormir, horário para acordar, horário para se alimentar. 24 horas todo mundo tem. Isso aí é um ponto inegável, né? Passivo. Só que aqui é o X da questão. O que você está fazendo com essas suas 24 horas? Como que você está nutrindo o seu corpo? Eu brinco e falo isso dentro do consultório o seguinte, quando você fala da transição de carreira, que eu saí dessa panificação e fui para a nutrição clínica, né? Eu escutei uma frase uma vez de um cara que é o seguinte, ele falou, não me recordo o nome, mas ele falou desse jeito, nosso corpo é uma Ferrari, porém tem gente colocando combustível adulterado? Adulterado, exatamente. E aí o que acontece? Como que você vai pegar uma Ferrari, vai colocar R$10 de combustível nela e vai querer dar uma volta na cidade? Não tem jeito. Exatamente. Isso aí a gente faz com carro de pouca potência.
Então, já que você é off-road, você precisa se nutrir, você precisa colocar um bom combustível. E como que se faz isso? Com uma nutrição adequada, com um planejamento alimentar adequado. E daí surgiu a lacuna, né, que eu vim preencher na nutrição clínica. Podemos dizer, porque fizemos uma entrevista aqui recentemente, um médico pneumologista, e ele estava dizendo para nós que o médico era um médico que estava ali meio que escondido. Na pandemia ele ganhou o holofote. O nutricionista também, porque as pessoas buscam uns aos outros, né? Diferentemente agora que todos querem praticar algum esporte, que querem competir também, o nutricionista ganhou maior visibilidade. Mas também só se destaca aquele que, né? Ele sempre vem progredindo dentro da carreira, vem buscando especializações, igual você que focou, você tem um foco, né? Principalmente nas mulheres, como nós conversávamos aqui antes de começar a entrevista. O foco teu nas mulheres, pessoas mais obesas. Conta um pouquinho disso para nós. Perfeito. Olha só, quando falamos nas mulheres, hoje eu brinco dentro do consultório com uma fala. Se eu atendo um homem e a queda dele é queda de cabelo, se eu falo para ele, ó, você vai tomar 100 ml de água às 11 horas da manhã, depois às 11h55 você vai tomar mais 55 ml de água, 99% dele esquecer. Agora, se eu falo isso para uma mulher, ela vai comprar 15 despertadores e ela vai fazer. Mas não por uma questão estética, mas por uma questão de saúde. É o que eu vejo muito dentro do consultório. Comprometimento, né? Comprometimento, você falou a palavra correta, né? E eu falo que hoje as mulheres elas têm uma resiliência um pouco maior, Sim. né? Do cuidado, a busca pelo cuidado. Basicamente, questões como síndrome do ovário policístico, endometriose, que dificulta aí questões de engravidar, né? Da mulher ser o papel dela, né? De querer ter uma família, tudo mais. Isso. Questões também como cansaço, fadiga, queda de libido, é uma coisa muito corriqueira dentro do consultório. E dentro, né, que eu brinco, né, é o seguinte, porque eu atendo muitas mulheres e eu falo para elas assim, olha, não é só emagrecer. Emagrecer é uma coisa secundária. Primeiro ponto é, como que você está acordando de manhã? Você está acordando bem ou está acordando com aquele corpo cansado? Está tendo muita dor de cabeça, tontura? Como que está esse intestino? Ah, aquela barriga que você come estufa. Peraí, isso aí é um sinal que tem alguma coisa no seu metabolismo que está errado. E aí entra o ponto do nutricionista, de fazer essa investigação, do cuidado, do aprimoramento e do acompanhamento. Por isso que eu coloco uma coisa muito importante, que é a individualização do paciente. Essa história, e mudou muito, viu, Marco? Quando a gente fala que antigamente, você trouxe a evidência aí do nutricionista, antes era o nutricionista, toma dieta para você, depois eu te vejo. Lá, na hora que você precisar de mim, você volta. Mês que vem, você volta. Exato. Hoje não. Hoje eu tenho um método, chamo, por exemplo, método VITA, que é vida, complementação, com transformação, com treino e com autoestima. Um método que foi criado por você. Exatamente. É um método exclusivo que eu vi justamente por essa lacuna. Todos os meus pacientes, e aí eu abro também para alguns homens, porque é muito corriqueiro dentro do consultório, eu atendo a mulher, o homem fala assim, cara, eu também quero isso aí, eu também quero para mim, eu quero ter essa saúde também transformada. E aí quando eu falo transformação de vida, é porque eu bato nessa tecla. E o método VITA surgiu justamente por isso. Porque eu pego na mão desses pacientes, acompanho com eles. Hoje, a pessoa, quando chega no nutricionista, ela quer mudar a vida. Beleza, ela não quer sair de lá com, você vai comer ovo. Não. Ela quer, eu vou no mercado, o que eu tenho que comprar? Eu quero uma lista para me comprar. Eu cheguei em casa, o que eu tenho que fazer mais prático? O que eu tenho que deixar organizado na minha geladeira? Então, o VITA surgiu por isso. Por uma vida transformada, e aí a gente pega nesse ponto, da implementação. O que é implementação? Eu vou pegar na sua mão e falar assim, olha, você está treinando? Ok, mas como que está esse seu sono? Vamos organizar? Vamos fazer uma regularização do sono? Como que está esse seu estresse? Opa, peraí, será que nós temos que fazer uma suplementação natural? Hoje eu estou vendo um boom muito grande das pessoas buscando suplementos, e a gente está vendo isso, né, que aumentou muito o índice de pessoas preocupadas exclusivamente com o seu metabolismo. E o VITA vem no final aí, na aplicação, na implementação, justamente de entregar em 3 meses acompanhamento de 15 em 15. Famoso check-in, eu uso a palavra do check-in. O que é o check-in? Como é que você está dormindo? O que foi de mudança na sua rotina? A gente sabe que hoje as empresas estão cada vez, home office mesmo abriu uma abrangência muito grande. Eu tenho muitos pacientes, hoje eu tenho pacientes no Brasil inteiro, também no exterior, que traz um ponto muito grande para mim. Eles têm tempo, porém não tem uma coisa que é organização. E aí está o papel, ou a mim, ou um da minha equipe,
pegar e montar essa implementação para a pessoa. E aí sim entregar essa evidência do nutricionista, que é realmente transformar a vida da pessoa. O Caio, como que você desenvolveu essa sua visão em relação à nutrição? Porque a gente percebe, você é um profissional jovem, nós podemos assim dizer, já conquistou o seu espaço no mercado de trabalho, que é o sonho, obviamente, de todos os profissionais que se formam. Mas de onde surgiu essa sua consciência de trabalhar, de despertar novos caminhos, como até criar esse método que partiu de você mesmo? A universidade te serviu de base para que você pudesse pensar desta forma? Perfeito. Eu digo o seguinte, vou até além. Se você não tem uma base bem feita, você não constrói nada. E aí sim, eu digo que a Unifenas me ajudou nesse ponto a se destacar no mercado de trabalho. Por exemplo, no sul de Minas, eu sou um dos únicos especialistas que nós temos em saúde da mulher. Essa parte metabólica, né? Principalmente a Alfenas, que é polo de saúde, referência em Minas Gerais, eu me destaco muito bem. Por quê? Eu vi essa visão de primeiro pegar a base e depois ir trilhando caminhos. Só que tem um velho ditado, né? Faz, testa, refaz, testa. E daí vem essa questão do, que eu digo que é o empresário, né? Hoje, quando algumas pessoas perguntam assim, o que você é? Eu falo assim, primeiramente empresário. Porque a nutrição vem ali como profissão, mas eu também tenho alguns colaboradores para a gente caminhar juntos ali. Então a nutrição hoje, né? Eu falo isso para muitos colegas que estão aí trilhando primeiro, segundo período, é possível você se destacar. Porém, como que está a sua base? Como que estão os conceitos básicos? Exemplo, bioquímica, exemplo de dietoterapia. Dentro da Unifenas nós temos o Alzira Velano, que tem um hospital próprio, né? Que dá para você estudar e pegar casos e se desenvolver. Ou seja, você está dizendo que a estrutura que a universidade lhe ofereceu foi fundamental, então, para essa sua mudança e crescimento profissional. Perfeito. Eu digo o seguinte, a gente é aquilo que a gente convive. Se a gente convive com bons profissionais na base, a gente começa a ampliar a cabeça para outros pontos. Exemplo, tem alguns artigos publicados, inclusive na revista da Unifenas. Então, ali a gente já vai lapidando. E eu digo que, porque desse testa e refaz, nunca vai estar perfeito. O mundo da nutrição nunca vai estar perfeito. Por isso que e eu dou o exemplo, trazendo para o meu mundo agora. Quando a gente fala em emagrecimento, todo mundo pensa que é o quê? Reduzir comida, tira fritura, gordura, refrigerante. Beleza, açúcar nem passar perto. O que você faz? Vai na verdura, compra salada, alface, tomate, pepino, beleza. Começa a comer carne magra, tira qualquer tipo de gordura. Final de semana, não pode comer lanche. Essa receita de bolo não existe para todo mundo. E emendando nessa pergunta, porque eu acho que é a curiosidade de todo mundo também, hoje você consegue viver bem sendo nutricionista na parte financeira? Total. Primeiro vou responder essa parte para você. Hoje, eu nunca trabalhei com convênio. Hoje a gente vê nutricionistas saindo aí atendendo por convênio. O convênio estabelece uma base, né? Fica a critério do profissional acatar ou não. Hoje, só para você ter uma noção, uma consulta de convênio, a minha está 15 vezes mais cara do que uma consulta de convênio. Hoje eu atendo particular. E quando a gente fala de transformação, olha só para você ver o que eu aplico dentro do consultório para trazer valores para o meu paciente. Eu atendi uma vez um paciente que morava no exterior, né, nos Estados Unidos, e ele tinha brasileiro, né, o cara era de Machado, do lado aqui, que legal. e foi para o exterior, né, família, né, tudo mais, veio Pouso Alegre e depois foi para o exterior. Ele lá é muito comum fast food, né, mais hambúrguer, prático, mais rápido, né? Exato. Só para você ter uma noção, vou exemplificar claramente aqui. Ele comia de manhã panquecas, mas nós estamos falando de 20 panquecas com calda de caramelo e aqueles sundaes e tudo mais. Hora do almoço dele era basicamente 6, 7 hambúrgueres. À noite, ele comia aquele frango frito, né? Aquele famoso frango frito dos Estados Unidos lá. E era 4, 5 baldes. Ele falou assim, eu não gosto de outra coisa. Eu falei assim, tudo bem, vamos fazer o seguinte, você vai acordar de manhã, agora você vai comer 5 panquecas com mel. Sem problema nenhum. Ele falou assim, cara, mas você não vai botar para mim comer ovo com queijo, nada? Eu falei assim, não, você tá comendo 20, meu amigo, vou passar para você 5. Vamos fazer o seguinte, o sundae você vai comer um só, em vez de tomar 5, você vai tomar um só. O que eu tava fazendo com ele? Eu tava tirando 80% daquilo caloria que ele tava comendo. Eu tô falando de uma pessoa que tava na casa da obesidade mórbida, 195 quilos. Basicamente, com um mês de acompanhamento comigo, eu não mexi. Eu deixei Você regulou. Exato. Nós ficamos 3 meses com essa alimentação para ele, reduzindo.
ele caiu de 195 para 160 quilos. Por quê? Ele reduziu 80% da quilocaloria que ele ingeria. Não tirei o frango frito dele, não tirei o hambúrguer, mas o que eu fiz? Eu fui o profissional que teve a escuta ativa. O que eu vejo hoje dentro da nutrição, e atrapalha até financeiramente alguns nutricionistas, eles querem impor a visão dele do que é saudável. Hoje todo mundo tem essa noção do que é saudável. O que a pessoa necessita, é pegar na mão e resolver o problema. Ó, eu gosto do hambúrguer, ok, mas eu tô comendo 4. Cara, será que não dá pra trocar pra 2x salada? Ou 1x bacon e 1x salada? Consigo. Vamos fazer isso 4 vezes na semana? 3 vezes na semana ele comeu 4 vezes. Eu tô falando que, no mínimo, ele deixou de ingerir 4.000 quilocalorias em uma refeição. Coisa. E aí entra o ponto do nutricionista, ter essa escutativa para se destacar no mercado. Entendo. E a parte financeira? Marco, olha só que interessante, né? Início do ano passado, nesse ano, né, eu comecei a graduação de medicina e parei. Eu literalmente parei ela. Por quê? Eu vi que financeiramente, para mim, no momento, não iria compensar eu cursar a faculdade de medicina, porque eu iria deixar de ganhar dentro do consultório. Uma vez porque você já tem seus clientes. Sim, exato. E outro detalhe, eu ia ter que despender muita energia para pouco ganho financeiro. Aumentar o quê? 20 mil reais no meu faturamento total, final, 20, 25, 30 mil. Hoje eu vejo nutricionistas, eu até brinco, né? Eu até brinco muito com isso. Hoje a taxa que a gente tem do Conselho Federal de Nutrição, a taxa do nutricionista salário é 3 mil reais. Hoje eu brinco que um dia, mais ou menos no meu consultório, eu consigo tirar isso no dia. Então, quando falamos de financeiramente, a nutrição, sim, é possível você ganhar muito. Tem um exemplo, hoje eu faço parte dentro da NSF, que é a nutrição, Grupo de Nutrição Sem Fronteiras, né? Qual que é o intuito? Eu sou membro do Cronos, onde a gente tem participantes lá que tem um ticket maior de 45 mil mensal. Então a nutrição, sim, ela se destaca muito. E financeiramente, hoje dá para se ver muito bem. Hoje eu tenho uma casa legal, eu tenho um carro legal, eu tenho uma equipe, hoje eu tenho 7 pessoas trabalhando comigo. Mas isso aí a gente pode perceber porque você também se enveredou pela questão do empreender. Sim. Durante a faculdade, você já tinha essa visão de que futuramente você teria que empreender? Não tinha essa visão. Eu brinco que o empreendedorismo me picou eu no meio do caminho. Hoje ela picou no meio do caminho porque eu estava pensando o seguinte, eu vou virar nutricionista, vou atender por um convênio, que é o corriqueiro de Sim. 95% dos nutricionistas. Vou fazer o que todos fazem. Exato. Não vou fazer o meu diferencial. Exato. Por exemplo, a criação do meu método, a criação da implementação das minhas ideias, dos meus pontos de vista, chegar a ser autoridade, isso aí é um ponto muito complicado. Mas eu digo que nada mais difícil do que o empreender. Porque é todo dia você se levantar, se reinventar a todo momento. Se redescobrir. Conquistar novos clientes também. Exato. Porque você tem que fazer a diferença. Eu falo muito com o Everton. Às vezes a pessoa, nas entrevistas aqui, ela vai no consultório, a doença dela, lógico, é da alimentação, ela vai fazer uma dieta, mas ela quer ser ouvida. Então, no seu caso, você faz um atendimento especializado com a pessoa. Você ouve, você escuta, entende a realidade dela e ela ganha até ânimo para fazer. A vontade de fazer é outra. Sim. Olha só para você que interessante, né? Recentemente, eu atendi uma paciente, tem até relato lá no Instagram e tudo mais, que é uma das redes sociais que eu atuo, que dá para ter uma comunicação muito grande com todos os pacientes. Eu atendi uma mulher, a queixa dela era muito cansaço. Mas ela dormia. O problema dela é que ela não descansava. Acordava sempre cansada. E aí, vendo os exames e tudo mais, eu vi que ela estava com uma deficiência nutricional. Falei assim, vamos corrigir. Passou 3 dias. 3 dias. Eu fiz a suplementação para ela. E eu trabalho com suplementação personalizada, né? Ela me ligou, era 3 horas da manhã. Cara, eu levei maior susto. Ela chorando. Aos planos, falei assim, aconteceu alguma coisa, né? Ela pegou e falou assim, eu sonhei. Faz 35 anos que eu não sonho. Eu falei assim, cara, que é isso? Ela estava com uma deficiência de triptofano. Que gera o quê? Ansiedade, depressão, questão de perda de sono noturno, aquela famosa acordar 3 horas da manhã, 4 horas. Quem não está perdendo esse sono nesses horários? Isso aí é um probleminha lá no seu intestino. Então, olha só que interessante. Quando a gente fala dessa personalização, hoje, os profissionais que estão se destacando para essa área do cuidado, da humanização, se você passa numa consulta hoje comigo, passou 4 dias, você está recebendo uma ligação.
Ei, Mar, como que você está? Tá com uma dúvida? Tá com uma dificuldade? Cara, eu tô com dificuldade na minha salada. Tudo bem, eu tô te implementando para você um e-book personalizado para você e vai com o seu nome. Porque é para você, não vai funcionar pro Everton, porque pro Everton é um outro jogo, vai funcionar para você. Hoje eu ganhei muito público e brinco muito que eu tô atendendo alguns homens, por quê? Os homens chegam e falam assim, cara, você tá fazendo um negócio pra minha mulher que não dá pra me comer, eu tô comendo, meu peso tá travado, mas a mulher tá perdendo 5, 6 quilos no mês aí, o que que nós fazemos? É assim, vem na consulta. Aí eu vou lá, mostro umas coisas e falo assim, cara, agora eu tô perdendo peso. Eu falo assim, é isso. E aí vai o cuidado da família. Hoje eu tô vendo a nutrição, o que era antigamente o médico da família, sabe? Que cuidava, resolvia Sim. tudo. A nutrição hoje tá tomando um pouco desse espaço, que é o do cuidado, do ouvir, né? O ouvir, o sentar, o ficar atento. Entendo. É algo, pelo que você está me dizendo, bem individualizado, então. Sim. Esse tratamento, tanto para o homem como para a mulher, mesmo estando em família, é algo individualizado. Tem que ser individualizado. Tem que ser individualizado. Eu brinco o seguinte, né? Eu falo para todo mundo. Mamãe já dizia, você não é igual a todo mundo. Eu falo dentro do consultório. Mamãe já dizia. Eu falo pra todo mundo. É uma frase corriqueira. Quem meus pacientes escutar isso aí vai lembrar na hora. Mamãe já dizia, você não é igual a todo mundo. Então o que funciona para Pedrinho não funciona para Joãozinho. Perfeito. Acabou sendo uma consulta para nós aqui. Exatamente. Caio, óbvio, nós queríamos comentar sobre essa sua carreira, sobre seu desenvolvimento. Entramos também nessa questão que não deixa de ser super interessante para que a gente possa compreender esse mundo da nutrição. Mas uma pergunta que nós não lhe fizemos lá no início, que deveríamos ter feito é: o que te levou à nutrição? O meu desejo de cuidar. Até porque você passou por uma panificadora. Sim. Né? Então, assim, você tratava com alimentos que hoje talvez você não receite, né? Você não... Principalmente o glúten, né? Então, como que você foi cair na nutrição? Isso é uma coisa muito engraçada, né? Porque eu sempre tive o desejo de cuidar. E quando eu entrei dentro da nutrição, eu vi que hoje é uma das áreas de maior abrangência que a gente tem na área da saúde. Porque ela vai desde você ser um gestor de uma empresa, vice-versa, fazer rotulagem, você trabalhar dentro de casa com consultoria, trabalhar numa área de vigilância sanitária, ou então até mesmo atuar dentro de hospital, dentro de clínicas e por aí vai. E eu descobri, dentro dos estágios, no finalzinho da graduação, que eu tive essa virada de chave. Onde eu falei assim, opa, se eu for para a área do ONE, né, que é a indústria de nutrição e alimentação, eu não vou ser tão absorvido aqui como missão de terra e também não vou conseguir ajudar outras pessoas tão como eu poderia se eu estivesse na clínica. E aí foi o ponto que eu fiz essa virada de chave. Então foi no finalzinho mesmo, quando eu estava finalizando justamente a graduação. Eu pude perceber aqui, né, no seu currículo, que nós não falamos lá no início, mas você teve, né, durante esse período seu, de pouco mais de 3 anos, podemos dizer assim, de formado, você também já buscou outras formações complementares, né? Sim. Como fitoterapeuta e homeopata. Sim. Tudo isso para se diferenciar nesse mercado profissional? Sim. Uma das maiores queixas que chegam para mim dentro do consultório é o seguinte: eu quero parar de tomar aquele remedinho que foi receitado contínuo. Quando você fala de buscar conhecimento, eu falei assim, eu vou entrar dentro da graduação de medicina, voltei a bater a bunda na cadeira, sentei, passei em provas concorridas e tudo mais, para me ver o que acontecia. Por que a graduação em si, a medicina em si, né? E hoje eu falo que eu sou um profissional da área da saúde, todos nós somos profissionais da área da saúde, Sim. Mas hoje eu vejo as pessoas querendo sair fora daquele remedinho que está pregado na testa dela, uso contínuo. E a homeopatia, a fitoterapia, o que eu estou remetendo? Ao período antigo, né? Como que a gente tem no Brasil a maior fauna, a maior flora do mundo, onde a gente tem remédios ali, exemplo, o famoso lactopurga, para quem tem o intestino preso, né? Tem uma plantinha que chama sene. Ela é natural e não dá os efeitos negativos, não dá aquela famosa desidratação, porque quem toma lactopurga dá uma desidratação severa, a pessoa fica mole e tudo mais. O sene é uma planta natural. Aí quando você pega o princípio ativo de maioria das plantas, dos maiores remédios, a gente descobre que são remédios naturais. Exemplo, uma doença tão comum, que eu digo que é a maior pandemia que a gente tem no mundo, a tal da diabetes, que é a morte silenciosa. Muitas pessoas morrem ali com ela ali, nem percebe. É um formigamento na mão, a boca ressecada, levantando muita noite fazer xixi, a vista turva, as borboletinhas, né, as mosquinhas volantes que a gente fala. E aí, quando a gente olha glifário, glicazida, forxia, que são os medicamentos fortes, né, que são tratados para isso, dentro da endocrinologia, dentro da metabologia, por aí vai.
Quando eu busquei dentro da nutrição, dentro da fitoterapia, dentro da questão metabólica, a gente descobre basicamente uma plantinha que chama pata de vaca, que tem um princípio ativo de hipoglicemia, ser um hipoglicemiante. E eu recomendo a alguns pacientes, quando eu faço a dosagem correta, eu falo para eles assim, olha, se você tomar 500 ml de uma vez, você desmaia. Olha pra você ver o que eu tô falando, uma planta. E aí a gente entra no ponto que o famoso chá da vovó que cura, realmente cura. Exatamente. Porque ele tem propriedades químicas e propriedades ali metabólicas que vai resolver o seu problema. Porém, precisa ser receitada e conduzida por um profissional. Profissional, exatamente. Você se considera hoje um profissional realizado? Total. Total. Apesar do pouco tempo, eu me vejo não só realizando a minha vida, mas as vidas dos meus colaboradores. Hoje eu tenho uma braço direito, que é a Fabiana, está comigo aí já há um tempinho, há um ano e pouquinho. Ela trabalha dentro de casa com o filho dela, Pedro, 2 aninhos. É uma mulher, para mim, sensacional, meu braço direito, e hoje a gente conduz aí mais de 3.500 pacientes atendidos. Isso é muito bom. Isso. Se você fosse fazer uma mensagem para a pessoa fazer nutrição, estudar nutrição, o que você falaria para ela e buscar uma instituição, como você disse, da Unifenas, você indicaria também, olhando para aquela câmera ali, fale para essa pessoa se você indica a pessoa a fazer nutrição e se você indicaria a pessoa estudar na Unifenas, que foi a instituição que fez você chegar até onde você chegou. Marco, a nutrição é a profissão do futuro. Quando a gente fala sobre ser um profissional destacado no mercado e não só de realização física, pessoal, mas também financeira, a nutrição é possível você se destacar tão quão cursos tão renomados, por exemplo, dentro da instituição nós temos medicina, odontologia, a nutrição tem o poder de ser até além em questão financeira por um detalhe, base. Você precisa ter um conhecimento bem estabilizado. E como eu disse aqui no podcast, a nutrição para mim, dentro da Unifenas, foi uma base muito forte. Não tem como eu hoje trabalhar dentro do consultório doenças autoimunes se eu não souber uma microbiologia, uma bioquímica. Mas aqui eu tenho laboratórios para me analisar por que essa célula está sendo diferenciada. Então, sim, a nutrição hoje ela é possível você se destacar muito no mercado de trabalho financeiramente, porém, tem um detalhe, você tem que fazer com amor. E a nutrição é para quem tem amor. Porque o ato de você ensinar alguém a comer, uma coisa que não é feita na escola. O ciclo básico precisaria ter isso, né? Hoje, por que as pessoas pagam um nutricionista? É a mesma coisa que questão financeira. Por que vocês pagam um contador? Por que você paga? Porque muitas coisas você não sabe. Ou melhor, você não se dedicou um tempo àquilo. Perfeito. Exatamente. Marco, já quase partindo para o nosso final, antes de passar para você, eu acho que ainda a gente pode ainda questionar o Caio mais uma questão. Caio, em relação ao futuro, qual é o seu sonho com a nutrição? Ensinar outros profissionais a ser destaque dentro do nicho que ele quiser. Porque a nutrição tem vários nichos, tem várias lacunas. Falei hoje da saúde da mulher, mas nós temos vários nichos e várias lacunas. Eu digo que não existe, dentro da nutrição não tem sorte, tem método, tem metodologia. É o que eu falo para todos os meus pacientes. Você não vai emagrecer comigo porque eu sou o Caio, nutricionista. Não, pelo contrário, porque eu tenho uma metodologia que vai te entregar esse resultado. Dentro da nutrição, o meu sonho é fazer outros profissionais serem tão bem reconhecidos e tão bem qualificados no ponto de mercado. Se eles precisarem de ajuda, eu estou aqui para ajudar. Então, esse é o meu objetivo. Marco Antônio? Agradecer pela tua presença, por esse ensinamento. A gente vai sair mais fortalecido nas nossas ideias, Everton, que a gente sempre fala de alimentação aqui na TV. Muito obrigado. Peço que você deixe suas redes sociais também, que as pessoas que quiserem conhecer um pouco do seu trabalho, para te seguir lá nas tuas redes sociais. E as pessoas podem nos acompanhar pelo @TV Alfenas no Instagram, no Facebook e no YouTube. E o Everton não disse aqui no começo, mas você também pode nos assistir pelo canal 33 da TV Alfenas, todos os dias às 11 horas da manhã, de segunda a sexta.
Perfeito. E Caio, então, para que você possa também se despedir, vou deixar as suas redes sociais também como contato, mas também deve resumir em poucas palavras a sua trajetória. Como ela resume em poucas palavras, já deixando suas redes sociais. Bom, agradeço Marco, agradeço Everton. Minha trajetória em poucas palavras. Força de vontade, fé e bastante luta. Esses são os passos, né? Para quem quer me seguir aí nas redes sociais, é Caio Cândido Nutri. Você vai encontrar em todas as plataformas digitais, Caio Cândido Nutri, @Caio Cândido Nutri. Muito obrigado vocês por esse momento, né? A Unifenas por trazer aí os egressos, né? No caso, a mim. E uma mensagem final para todo mundo que deseja entrar dentro da Unifenas. Aqui você vai ter uma instituição que vai pegar na sua mão e vai te ajudar você a caminhar dentro da sua escolha de sonho, de profissão. Perfeito. Muito obrigado. Exatamente. Como ele falou durante vários momentos da nossa entrevista, você falou de transformação. O Caio transforma vidas por meio da nutrição. E a Unifenas, assim como ele, transforma vidas por meio da educação. Rádio TV News, Conversas Atuais, fica por aqui. Até uma próxima edição.